Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós daremos início à aula 2 da Meta 5 e falaremos sobre os pronomes relativos. Vamos lá? Os pronomes relativos, pessoal, eles irão representar nomes que já foram citados anteriormente e com os quais se relacionam. Eles vão introduzir as orações subordinadas adjetivas. Peço que vocês peguem a apostila de vocês agora na página 48. Lá na página 48, você tem duas frases. Aqui eu coloquei invertido, tá? Só para fazer um sentido melhor. Mas lá na tá A e B, aqui eu coloquei B e A. Frase A. Caso mais drástico foi o do grupo Borges, que à época pediu concordata. Frase B. Caso mais drástico foi o do grupo Borges, que à época pediu concordata. E aí, a questão te pergunta o seguinte: qual das sentenças é mais repetitiva? Vamos analisar lá a sentença B. Caso mais drástico for do grupo Borges, o grupo Borges precisa ficar repetindo o grupo Borges? Não. Essa sentença B, ela está muito repetitiva. Vamos olhar a sentença A. Caso mais drástico foi do grupo Borges, que à época pediu concordata. E agora sim, eu tenho uma sentença que está muito mais sintética. Sintética, pessoal, significa muito mais objetiva, muito mais curta, muito menos repetitiva, porque você tem aí um termo, que é o pronome relativo que está sendo responsável por tornar essa sentença mais direta. Esse pronome relativo que, ele vai se relacionar a um termo da oração anterior, certo? Ele relaciona um termo a outro. Em algumas situações, a gente sabe, então, que essa palavra que se relaciona a duas orações, substituindo um termo de uma oração anterior. E por isso, porque ele está substituindo um termo da oração anterior, que a gente vai classificá-lo como pronome relativo. A gente tem que saber que o pronome relativo ele exerce dupla função. Ele inicia uma oração e também ele retoma o termo da oração anterior, o antecedente, substituindo. Então, veja, que a época pediu concordata, está iniciando essa oração subordinada, certo? Mas também que a época pediu concordata. Quem a época pediu concordata? O grupo Borges. Então, ele também está retomando um termo da oração anterior. Os pronomes relativos, pessoal, então, eles serão responsáveis por conferir coesão ao texto e possibilitar ao interlocutor expressar-se de uma forma mais sintética, mais objetiva, com mais clareza. Vamos ver agora, no próximo quadro, alguns pronomes relativos. Eu tenho os pronomes relativos variáveis e invariáveis. Quando eu falo em variável, você tem que pensar assim, ó, ele está variando em singular, o qual, plural, os quais. Ele também está variando em masculino, o qual, feminino, a qual. Quando eu digo invariável, significa que eu não tenho que e, tipo, sei lá, quá. Não, é que. Eu não tenho quem e quema. Não, é quem. Ou onde e onda. Não, quer dizer, tem onda, mas é outra classe de palavras, né? Então, invariável não muda. Variável, eu mudo feminino, masculino, singular e plural. Os variáveis masculinos são o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos. Os variáveis femininos, a qual, as quais, cuja, cujas, quanta, quantas. Tranquilo? Vamos seguir. O que, dependendo da transitividade verbal, ele vai ser um pronome relativo que pode ou não ser precedido de preposição. E tu é a cidade em que nasci. Que, pronome relativo. Em preposição. Quais são as preposições, galera? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, traz. Nasci é um verbo transitivo indireto. Quem nasce, nasce em algum lugar. Verbos transitivos indiretos, eles exigem um complemento com preposição. Verbo transitivo direto exige um complemento sem preposição. Neste caso aqui, eu tenho um verbo transitivo direto com complemento com preposição. Então, o que, dependendo da transitividade do meu verbo, vai depender do verbo, ele vai poder ser precedido da preposição ou não.
Olha aqui, um caso em que ele não é precedido da preposição. Não gostei da resenha que li. Ok, quem gosta, gosta de alguma coisa aqui. Mas o que ele está se relacionando com o li? Quem lê, lê algo. A resenha. Então, não gostei da resenha que li. Complemento sem preposição. Neste caso, o pronome relativo que, ele está iniciado na sentença sem necessidade de preposição, porque ele tem que acompanhar a transitividade do verbo. Já o quem, ele sempre possui como antecedente uma pessoa ou coisas personificadas. Vamos lembrar lá o que é personificação, gente? Personificação é quando você atribui características humanas a coisas ou objetos inanimados. Vocês lembram lá disso? Então, toda vez que eu personifico, certo? E a personificação, lembrem que eu posso chamar também de prosopopeia, certo? Ela faz parte de uma figura de linguagem que eu vou atribuir características animadas a objetos ou seres inanimados. Objeto inanimado e ser irracional. A teoria seria mais próxima disso. Quer ver um exemplo de prosopopeia ou personificação? Quando a gente fala, por exemplo, o dia acordou feliz. O dia não tem como acordar. Isso é uma personificação. O cachorro sorriu para o dono. O cachorro não sorriu para o dono. Eu estou personificando. O vento assobiava essa manhã em que o céu chorava. O céu não chora. Então, isso é personificação. E o pronome relativo quem sempre possui como antecedente ou uma pessoa ou coisas personificadas. Ele também vem sempre antecedido de preposição e possui o significado de o qual. Então, eu consigo substituir o pronome relativo quem por o qual. Tranquilo? Vamos ver uma sentença. Gutenberg, por quem tenho muita admiração, desenvolveu a prensa gráfica. Pronome relativo que, preposição por. Tranquilo? Então, eu tenho que prestar atenção que eu consigo sempre determinar aí que esse pronome relativo quem vem antecedido de uma pessoa ou de um termo personificado com auxílio da preposição. Outro exemplo, a escritora R.J. Palácio, de quem lhe falei, foi destaque entre os booktubers. Pronome quem, o de, a preposição. Já o pronome onde, ele só pode ser usado para indicar um lugar concreto, espaço. Conheceu a casa onde vai morar. Onde? Pronome, casa, lugar físico, lugar concreto. Então, o onde só vou usar para indicar um lugar concreto, certo? Um espaço. Vamos lá. Foi ao espetáculo em que estavam jovens artistas e iniciantes. Espetáculo indica o que nesse caso aqui, pessoal? Espetáculo indica uma situação, indica um evento. Aí você tem que perceber, galerinha, que em quem ele vai poder ser usado tanto para indicar uma situação como para indicar um lugar concreto. Então, quando eu tenho em quem, eu posso tanto utilizar, vamos repetir lá, como uma situação e também como lugar concreto. Tranquilo? É importante a gente perceber também o uso do pronome relativo aonde, empregado somente com verbos que indicam movimento, como chegar, ir, levar, entre outros. Neste caso, aonde equivale a para onde, certo? Vamos lá ao exemplo. Nós conhecemos a praça aonde meus pais iam quando eram crianças. De novo, aonde é usado apenas para indicar movimento. Assim, a gente observa que esse uso só se dará quando o verbo exigir movimento por parte do sujeito. Aonde vocês estão indo? Tá tranquilo isso?
Pessoal, os pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais, eles se referem a uma pessoa ou coisa. É importante a gente usar eles para evitar repetição de frases ambíguas. Vamos lá para o exemplo. Conhecemos a irmã de Pedro, que analisa livros de ficção científica. Nesse caso, o termo antecedente pode ser irmã ou Pedro. Para eliminar a ambiguidade, o pronome relativo que, ele pode ser substituído por a qual ou o qual. Veja lá. Conhecemos a irmã de Pedro, a qual analisa livros de ficção científica. E aí, neste caso, quem analisa livro de ficção científica é a irmã de Pedro. Vamos para outra sentença. Conhecemos a irmã de Pedro, o qual analisa livros de ficção científica. E neste caso, quem está analisando livros de ficção científica é o Pedro. Tranquilo? Os pronomes relativos, que e qual, eles podem ser antecedidos pelos pronomes demonstrativos, o, a, os, as. Quando esses equivalem a isto, isso, aquele, aquela, aquilo. O trabalho que eu fiz refere-se à adolescência. O trabalho qual eu fiz refere-se à adolescência. A cantora que acabou de se apresentar é desconhecida do grande grupo público. A cantora a qual acabou de se apresentar. Os trabalhos que eu fiz referem-se à adolescência. Os trabalhos os quais eu fiz. As cantoras que se apresentaram eram desconhecidas do grande público. As cantoras às quais se apresentaram. Então, veja, guardem essa informação, que isso vai ser muito, muito, muito importante quando vocês estiverem analisando oração subordinada adjetiva, porque ela começa com esse que é um pronome relativo. E você só vai conseguir identificar que esse que é um pronome relativo quando você substituir por o qual, a qual, os quais e a quais, para não confundir com as conjunções integrantes que vocês verão mais à frente. Tranquilo, pessoal? A aula de hoje é isso. Beijo grande. Tchau, tchau.